Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, a boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. 3 cultos do dia de hoje, sexta-feira abençoada de cura, de libertação. As pessoas compareceram, olha, nós tivemos que fazer o culto hoje novamente na praça em frente à igreja. Nós estamos aqui pintando a igreja, reformando aqui, fazendo uma pequena reforma na igreja já para esta Santa Ceia, e vai ser lindo demais no domingo a nossa Santa Ceia do Senhor, né, com a igreja pintadinha, bonitinha. Louvado seja Deus que tem nos dado condições para fazer isso, e por isso fizemos os cultos lá na praça, o culto das 18, das 19 horas, o povo compareceu, a praça ficou lotada, ficou cheia, Deus ministrou através do pastor a palavra ao coração das pessoas, e o milagre verdadeiramente aconteceu. Como eu estava conversando agora, o Ribeiro falando comigo, dizendo: pastor, olha só, de lambuja Deus ainda deu uma alma para nós, porque no culto, agora no último culto, no finalzinho, depois da palavra, fiz a oração e uma pessoa que estava na igreja levantou a mão e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Eu até cheguei a falar, né? Deus sabe exatamente aquilo que as pessoas precisam ouvir. E aí uma alma hoje se entregou a Cristo. Nós estamos felizes porque a Bíblia diz, né, declara que uma alma tem um valor muito alto e nada daquilo que a gente possa dar em troca desta alma poderia resgatá-la. Louvado seja Deus. Deus tem falado na nossa igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado por estas coisas que têm acontecido aqui em Tangará da Serra. Eu sou eternamente grato a Deus, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado condições para fazer, né? Um culto diferente, um culto na praça, e estava fresco, estava gostoso, tirando a fumaça, mas nós estamos de máscara, né? Então essa fumaça não vai nos intoxicar de forma alguma, mas fomos intoxicados pelo poder, pela palavra de Deus. A gente percebia a sede, né, nos olhos da pessoa de receber a palavra, de receber o entendimento, a instrução da palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro, no final do último culto, a gente sempre vem aqui às 9 horas, nós começamos a nossa transmissão, nosso culto no lar, a live, a nossa programação. E eu louvo a Deus pela tua vida, você que já está aí ligado conosco, já ligado na live, acompanhando já aqui a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aquilo que eu sempre peço, eu peço que você já mande uma mensagem ou ligue para alguém da tua casa, algum amigo de trabalho, alguém que precisa ouvir uma palavra, alguém que precisa de mudança. Deus falou ao coração do povo, Deus vai falar também ao nosso coração através dessa live. E eu peço que você venha curtir. E é claro que você também venha compartilhar a nossa live, a nossa programação, para que um maior número de pessoas possam ser alcançadas através do Evangelho, através da palavra de Deus. E o que eu peço a você? Vamos propagar o Evangelho a toda criatura, como diz, né, a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço essa ajuda, que curta e que também possa compartilhar para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas através da palavra. Então, eu agradeço você de longe, você de perto, você que está nos acompanhando. São muitas pessoas que nos acompanham, né? Aqui em Tangará da Serra. Já um abraço a todos os membros da minha igreja, um abraço a todos os meus obreiros, ministros, a cada pastor da nossa região. Que Deus abençoe você, pastor, a sua esposa, os filhos e, é claro, a sua cidade e as pessoas também da sua igreja, seus obreiros, os membros da tua igreja. Que Deus abençoe, né? Pastor Robert lá de Barra do Bugre, o pastor Raimundo ali de Nova Olímpia, o pastor Delmar de Denise, o Ribeiro de Arenápolis, o Gilmar lá de São José, o pastor Ademir Júnior lá de Juína, o Júnior Soares lá de Sapezal, de Campo Novo, nosso amigo pastor Paulo, e é claro, aqui na cidade de Tangará, as nossas 3 comunidades, as 3 campanhas que nós temos, lá no Esmeralda, o ministro Júnior, lá no Vila Alta, o ministro Helder, lá no Jardim dos Ipês, o ministro Vanderlei Bugenstab, e aqui na nossa
sede regional, Rua Décio Buralho, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, no centro da cidade de Tangará da Serra. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, que todos se sintam abraçados pelo pastor, em nome de Jesus Cristo. Olha só, eu não vou interagir com você, como eu sempre falo, mas eu tenho toda uma equipe que vai estar respondendo o seu boa noite, respondendo o seu graça e paz. Você pode colocar lá da cidade, né, do estado de onde você está aí ligado conosco, pode mandar o seu nome depois, depois da palavra. Nós vamos também fazer a oração da fé, pedir para que Deus possa alcançar e abençoar aqueles que estão ligados e aqueles que estão ligados, colocando os nomes ali para oração. Iremos orar e Deus vai alcançar onde estiver. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você coloque lá, estou falando de tal estado, de tal cidade, de tal lugar, e aí nós falaremos com você, tá bom? Eu vou falar com 10 pessoas agora, né? E essas 10 pessoas vão representar todas as pessoas que vão estar ligadas conosco nesta live, desta noite. Então, falo com 10 agora, no final, se tiver um tempo, falo com mais 5 e essas 15 vão representar todo o povo que está acompanhando a gente nesta live. Que Deus te abençoe, fica até o final, Deus tem coisa boa para nós em nome de Jesus. Boa noite, ministro Ribeiro, a paz do Senhor. Quem está falando conosco? Boa noite, pastor, a paz a todos. Olha, Leandro Brito. Meu amigo Leandro Brito, que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe. Irailde Ferreira. Irailde Ferreira, que Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar ligado conosco. Creuza Martins. Creuza Martins, que Deus abençoe e obrigado por estar ligado conosco. Felícia Correia. Felícia Correia, que Deus abençoe e obrigado por estar aqui nos acompanhando nesta live. Cícera Eva. Cícera Eva, que Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Bina Santos. Bina Santos, que Deus abençoe a minha amiga Bina, que saudade de você, minha querida. Essa foi a ovelha minha lá em Água Boa, lá no Vale do Araguaia. Que Deus abençoe você, o seu esposo, pessoas que eu amo muito, todos aí os filhos que são muito que vocês têm. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu creio que ainda vai vir mais. Ela fala assim, tá amarrado. Não, vai vir mais em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Saudade de vocês. Bruna Guzmão. Bruna Guzmão, que Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Mariluce Juliano. Mariluce e Juliano? Juliana, Mariluce e Juliano. Ah, é o nome composto. Deus abençoe a Mariluce e Juliano, Deus abençoe. Maria José. Maria José, que Deus abençoe. E Hélida Alves. Hélida Alves, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Olha só que coisa linda. Na live de quarta-feira, tinha pessoas da Bahia nos acompanhando. Tem um nome anotado aí, não sei se tem um nome, lá da Bahia que estava nos acompanhando. Tá? Também tivemos pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoas de Poconé, né? Pessoas de Santo Antônio de Levegé. Tem muitas pessoas de vários lugares nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço, né, a todas estas pessoas de Tangará, pessoas de Cuiabá, Rondonópolis, Água Boa, Chavantina e todas as pessoas fora aí do estado de Mato Grosso. Que Deus abençoe e obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Bem, que Deus abençoe em nome de Cristo. Tem alguém falando conosco de fora aí do estado, Ribeiro? Essa que o senhor acabou de citar lá da Bahia, o nome dela é Darlene Silva. Darlene Silva, eu não sei se ela está conosco hoje, mas eu quero aqui agradecer, porque quarta-feira estava ligado conosco lá da Bahia. Como que é o nome? Darlene Silva. Que Deus abençoe, minha irmã, em nome de Cristo. Tem uma irmã lá de São Paulo, São Bernardo do Campo. Olha aí. Elenir Silva. Elenir Silva de São Bernardo do Campo. Que Deus abençoe a senhora, irmã Elenir. Que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Vai uma bênção hoje aí para o povo de São Bernardo do Campo. Tem uma irmã, a Rafaele, lá de Sapezal. Rafaele de Sapezal, Deus abençoe. Obrigado também por estar conosco. Tem mais alguém de fora? Pastor, sem contar que aqui do nosso município, Tangará da Serra, está em peso aqui conosco na live. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra, pessoal? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 6. Por gentileza, Isaías, capítulo 6. Isaías
6, está aqui. Se você encontrou, como a gente sempre faz, coloca a mão sobre a palavra, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, apresentamos, meu Deus, a Ti a Tua palavra, pedimos ao Senhor, meu Deus, que fale ao nosso coração. Precisamos do entendimento da Tua palavra. Abrimos o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para receber o entendimento da Tua palavra e esperamos uma mudança, uma transformação em nossa vida, uma resposta, um agir, o operar do Senhor através desta palavra. Amém, Jesus. E glória a Deus, que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Capítulo 6 de Isaías, vou pegar minha Bíblia na mão aqui, eu quero ficar à vontade, vou puxar aqui um pouquinho. No capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, aqui quem está falando conosco, quem escreveu isso aqui foi o profeta Isaías. Na verdade, ele ainda nem profeta ele era. Deus estava escolhendo, Deus estava trabalhando ali na vida de Isaías e Deus ele fala, né? No 8 ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí diz assim: então disse eu: eis-me aqui. Isaías diz: envia-me a mim. Queria que me envia, eu estou aqui pronto. 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado, ser curado, ser abençoado, ser salvo. Né? Esse curado aqui é tudo aquilo que a gente espera, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente almeja. Muitas pessoas almejam cura, outras almejam libertação, outras almejam transformação, outros almejam, né, uma solução para o casamento, para a vida sentimental. Tantas coisas que as pessoas têm buscado, têm orado e têm clamado. Nós estamos aqui fazendo uma pequena reforma, pintando a igreja, está ficando muito bonita a nossa igreja, a nossa sede regional aqui. Louvado seja Deus por isso. E eu estou aqui trabalhando com 3 pessoas que não são crentes, que não conhecem o Evangelho. E eu sou assim, eu não perco oportunidade. Se eu entro no ônibus, eu prego no ônibus. Se eu entro no táxi, eu prego pro taxista. Se eu entro no Uber, eu prego pro uberista. Eu prego eu não perco oportunidade. Se eu estou num lugar, eu vejo alguém passando por alguma coisa, eu prego. E eu estou pregando para esses 3 pintores que estão pintando aqui a igreja. São pessoas, né, que não são da igreja, estão aqui nos ajudando, né, nessa pintura. E eu tenho pregado a eles. Inclusive, né, eles disseram: pastor, domingo nós estaremos na igreja. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas um deles hoje veio conversar comigo pedindo algumas orientações. Aí é claro, eu não falo por mim, eu vou na Bíblia, eu pego, abri uns versículos, ensinei para ele, mostrei o que precisa ser feito para que a vida possa ser transformada. Ele assim, sentido, ele assim... Eu senti que ele estava meio assim envergonhado, não sei, ele falou assim: pastor, mas como que eu posso aceitar Jesus e como que eu posso me batizar se eu ainda fumo? Se eu ainda sou viciado, né? Se eu sou viciado ainda no tabagismo, se eu fumo, o que que eu faço? Falei: meu querido, não se preocupa com isso. Por quê? Qual de nós que chegamos na igreja bem? Todos nós chegamos à igreja arrebentados. Chegamos na igreja só os frangalhos, farrapo. Chegamos à igreja, muitos chegam se prostituindo, adulterando, bebendo, fumando, mentindo. Eu falei para ele: todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Você não precisa preocupar com isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, o médico dos médicos, ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Os doentes espirituais, aqueles que necessitam de uma limpeza, de uma transformação. E o que eu falei para ele? O que nos transforma é a palavra. Eu estava explicando para ele: quando você chega na igreja, você está todo errado.
Você vem, recebe uma palavra, e esta palavra vai mostrar para você onde você está errado, para que você possa corrigir. Ouviu uma palavra, você viu que a palavra condenou algo que você está fazendo que está errado? Abra mão daquilo, tira aquilo fora da sua vida e começa a fazer aquilo que você aprendeu na palavra. O que que acontece? Você vai subir um degrau, você vai crescer espiritualmente. Veio outro culto, recebeu uma palavra, aquela palavra vai te mostrar onde você está errando para que você possa arrancar aquele erro e assim nós vamos progredindo e buscando a nossa transformação, a nossa mudança. É assim que a gente começa a conhecer de Deus e nos livrar de todos os vícios, de todos os problemas, de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Eu estava explicando isso para ele. Agora sim, é necessário que a pessoa queira, ela precisa desejar uma mudança. E o que Isaías está dizendo? Olha, eu vou ler outra vez. Isaías está dizendo assim, ó, no 9. Deus mandou ele e disse, vai e dize a este povo, vocês ouvem de fato, mas não entendem. Vocês veem, mas em verdade, mas não percebeis. É como no tempo de Ló, é como no tempo de Noé. As pessoas estão desapercebidas e muitos estão rejeitando a palavra de Deus que vai trazer essa transformação. Então ele está dizendo, vou ler outra vez, vai dizer a este povo, Deus está mandando falar, ouvis de fato e não entendeu. Viu em verdade, mas não percebeu. 10, engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração. E aí? Converter-se e a ser sarado. Esse ser sarado é receber a resposta que você precisa. Uma cura, uma libertação, uma transformação, um agir de Deus na sua casa, no seu casamento, vida financeira, vida familiar. Para você ver Deus operar, agir em qualquer área da sua vida, é necessário você abrir os ouvidos para ouvir, abrir os teus olhos para enxergar onde está o seu erro e a verdade que Deus quer te mostrar. E o melhor de tudo, abrir o teu coração para colocar ali dentro a palavra de Deus. E assim, você vai entender onde que você está errado e você vai se converter. Convertendo, Deus vem e cura. Deus vem e faz o milagre que você espera. Agora não tem como você, irmão, se converter se você não ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Quantas pessoas têm fechado o coração, o ouvido, os olhos para não enxergar, para não ouvir, para não receber aquilo que Deus tem para falar. E isso Isaías está falando para o povo, vocês ouvem, mas é como se vocês não ouvissem. Vocês veem, mas é como se vocês não tivessem visto. E o coração de vocês está fechado. Como que Deus pode abençoar aquele que não quer ouvi-lo? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, nós vamos ler o versículo 15. Agora quem está falando é Jesus e quem escreveu foi o apóstolo Mateus. Jesus dizendo no 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, cauterizado, ou seja, a palavra não entra. Tem pessoas que estão na live e o coração dela está fechado. Por quê? Muitas pessoas só querem ouvir aquilo que ela quer e não o que Deus quer que ela ouça. Na igreja, da mesma forma, pessoas que estão anos dentro da igreja, mas nunca abriram os seus olhos, os ouvidos e o coração para a palavra de Deus. O próprio Jesus diz, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus está dizendo, 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com o ouvido, compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Dá uma olhada. Você pode ver que a mesma coisa que Isaías fala há 600 anos atrás, há mais de 600 anos atrás, Jesus está falando agora aqui no livro de Mateus. Você pode ver épocas diferentes, 600 mil anos atrás,
Isso quer dizer 600 mil anos. 600 anos, né? Atrás. Ele está ali ministrando, Isaías dizendo, e agora Jesus está falando a mesma coisa. Época diferente, mas a mesma palavra ao povo de época diferente. Ele está falando as mesmas palavras. O povo tem fechado os olhos, fechado os ouvidos e endurecido o coração. Ou seja, não ouvindo a palavra, não tem como ver onde está errado para converter. E convertendo, Deus ele vem para curar. Mesma palavra. Atos 28. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Atos 28. Nós vamos ler a partir do 24. Diz assim: agora quem está escrevendo é Lucas e quem está falando é Paulo. Então Lucas vai e relata aquilo que Paulo disse. Dá uma olhada, nós estamos no livro de Atos Apóstolos. Diz assim, no 24: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E dentro da igreja existe pessoas da mesma forma, aquele que ouve crê e aquele que ouve, mas não crê. Interessante, aquele que ouve e crê é aquele que com certeza colocará em prática aquilo que ouviu. Se você não ouve, não tem como você colocar em prática. Como eu falei para vocês hoje, eu preguei a mensagem aqui, preguei o evangelho, no final do culto, sem eu falar nada, uma pessoa levantou a mão e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus. Olha que coisa linda, ou seja, o próprio Espírito Santo, ele sela aquilo que precisa ser feito, mas eu preciso crer. Então diz no 24, alguns criam no que dizia, mas outros não criam. 25, e como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra. Que palavra? Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se converta e eu os cure. Então você pode ver que foi Isaías, foi Jesus e foi Paulo falando, relatando a mesma coisa. E hoje as mesmas palavras se repetem através do meu ministério, através da minha boca. O que a Bíblia diz em Mateus 18:16? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. E qual palavra tem sido confirmada? Que Deus só pode curar, só pode libertar, transformar, salvar, abençoar a tua vida se você ouvir a palavra, se você se converter do seu mau caminho, Ele vai curar, Ele vai abençoar você. Mas o que tem acontecido em todas as gerações? Essa nossa, eu creio que é uma das piores. Pessoas que estão fechando os olhos, fechando os ouvidos e fechando o coração para não receber a palavra de Deus. Eu não posso deixar de ir lá em Mateus 18, não. Vai lá. Mateus capítulo 18. Quatro eras diferentes. 4 tempos diferentes. Mas nós estamos pregando a mesma coisa, alertando a igreja, alertando o povo que se diz de Deus. É Mateus capítulo 18. Vamos entender algo que acontece muito, né? Vamos aprender, é bom. Diz assim em Mateus 18, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. O que Jesus que está falando, tá? O que a Bíblia está nos ensinando? Se alguém errar, vai lá e repreenda a pessoa, entre você e ela, só vocês. Repreenda. A Bíblia está dizendo, se a pessoa não te ouvir, só você aqui, ó.
16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então foi o que eu acabei de falar, né? Foram 3 que falaram a mesma coisa e eu, a 4ª pessoa, falando, e a palavra de Deus está se confirmando. Mas vamos sair um pouquinho aqui dessa mensagem, vamos entrar numa outra coisa. A Bíblia está dizendo, se alguém errar contra você, vai lá e repreende você e a pessoa. Estou vendo aí a Bina Santos, que está nos acompanhando lá em Água Boa. O marido dela foi meu obreiro, ela nos ajudava também na igreja, e eles sabem disso. Eu nunca humilhei ninguém, nunca escorracei ninguém, nunca mandei ninguém sair da minha igreja, nunca. Sempre quando alguém errava, eu chamava a pessoa e repreendia a pessoa. Faço isso até hoje na igreja. Não tem um obreiro que eu escorrace, que eu humilhe, não errou, eu chamo lá e eu repreendo, como a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Se a pessoa não quiser ouvir a sua repreensão, chame mais 2 pessoas, coloque diante dela e explique o que está acontecendo. Olha só o que diz o 17. E se não escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentil e um publicano. Então aqui está falando das pessoas rebeldes que não querem ouvir. Primeiro você repreende. Se ela não aceitar a repreensão, leva 2 ou 3. Se não aceitar, leva para a igreja. Se não aceitar a repreensão da igreja, considere esta pessoa como quem não fosse da igreja. Às vezes a gente prega a verdade, a palavra, aquilo que Deus quer ouvir, as pessoas às vezes se magoam, né? Se chateiam, muitos saem da igreja. Por quê? Porque não querem ouvir a repreensão. Não querem aceitar aquilo que Deus tem falado. Jesus diz, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes o que sai da boca de Deus para nós levarmos até vocês, não é o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para tirar o erro, se converter e Deus ir lá e fazer o milagre que você espera. Mas qual a dificuldade das pessoas hoje? Aceitar a repreensão da palavra de Deus. Não é nem a repreensão do pastor, não. A repreensão daquilo que a palavra nos ensina. A repreensão daquilo que a palavra tem nos ensinado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Espero que você esteja compreendendo. Para que você possa arrancar da tua vida aquilo que é errado, para que depois Deus possa honrar você, curando, libertando, prosperando, abençoando, trazendo a resposta da tua oração. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler o versículo 6. A Bíblia diz assim, 7 versículo 6, Jesus falando, tá? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando se vos despedace. Isso aqui é uma orientação que Jesus está dando ali, né, aos seus discípulos, uma palavra que Jesus, uma orientação que Jesus está dando a nós. Jesus está dizendo assim, ó, não adianta dar para os cães as coisas santas, coisas sagradas. E não adianta dar as vossas pérolas aos porcos. Quando Jesus ele fala de cães e de porcos, ele está referindo às pessoas desinteressadas em ouvir a verdade. Porque tem pessoas que estão na igreja, que dizem que estão em Cristo há 10, 15, 5, há muitos anos. Mas nunca esteve disposto a ouvir a verdade. Por isso, muitos quando é repreendido, muitos quando ouve a verdade e a verdade confronta, elas acabam saindo da igreja. Elas acabam procurando outro ministério. Presta atenção. Independente do ministério que você for, a palavra de Deus é a mesma. Agora, o que é diferente é a coragem do pastor de pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. O ministério, irmão, a palavra de Deus é a mesma em qualquer ministério. Diferente mesmo é a coragem de pastores de pregar aquilo que Deus manda pregar. Eita glória! E eu tenho essa coragem. Por isso que muitas vezes eu desagrado muita gente. Por quê? Como a Bíblia diz, cães e porcos são pessoas desinteressadas a ouvir a verdade, a ouvir o evangelho. Ou seja, tanto as coisas santas como as pérolas,
Coisa santa é algo sagrado e pérolas são coisas de valor. A palavra é sagrada e de muito valor. Deus está dizendo, não adianta você pegar a pérola e jogar para o porco, porque o porco ele vai pisar na pérola. Ele vai despedaçar, ele vai quebrar. Tanto o porco não vai respeitar algo de valor e algo sagrado, porque ele não respeita nem a comida nem a bebida que ele bebe. Ali mesmo ele urina, ali mesmo ele faz o cocô. O que Jesus está dizendo é não adianta jogar coisas para quem não sabe dar a ela o devido valor. Então Jesus está dizendo que nem todas as pessoas merecem que você pregue a verdade a elas. Se você já pregou uma, 2 vezes, 3 vezes a pessoa não quer, Jesus está dizendo não adianta insistir. Se a pessoa não está disposta a ouvir a verdade, o próprio Jesus disse para os seus apóstolos, sacudir ali a poeira da roupa, do pé ali, em testemunha, né? É contra aquela cidade. Olha que coisa. Então ele está dizendo, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedaçem. Jesus está dizendo, se a pessoa não quer algo tão de valor como a palavra de Deus, não insista, porque ela não sabe o valor que tem. Provérbios capítulo 9, vamos lá para a gente finalizar, nós já vamos fazer a nossa oração. Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. Eu vou até pegar minha Bíblia viva aqui, porque eu vou precisar dela. Olha, mas já caiu em cima, gente. Provérbios capítulo 9. Sabe o que Deus quer que a gente fala? Abriu, caiu em cima. Provérbios 9 diz assim, no versículo 8. Olha que forte. 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, para que não te odeie. Repreenda o sábio, e o sábio vai te amar por causa da repreensão que você deu a ele. Porque quando nós repreendemos alguém, a Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem ele ama. Olha que forte. Vou ler nessa aqui, ó. Capítulo 9, versículo 8. Por isso não repreenda o zombador para que ele não te odeie. Repreenda o sábio, e ele o amará. Você sabe qual é? Aqui está falando escarnecedor, zombador, mas o antônimo, o contrário de sábio, é burro, é tolo. O que a Bíblia está dizendo? Não repreenda o tolo, o burro, porque quando você repreende pessoas assim, eles vão ficar com ódio de você. Eles vão te odiar. Aí o que acontece? Eles odeiam, eles saem da igreja, falam mal de você, a igreja não presta, o ministério não presta. É assim que acontece quando você repreende um tolo. Agora a Bíblia diz, não repreenda o tolo, porque ele vai te odiar. Ele diz, repreenda o sábio, e ele vai amar você. Porque o sábio, quando ele é repreendido, ele sabe que está sendo repreendido para não errar e pagar o preço pelo seu erro. Ele se torna tão sábio quanto aquele que o repreendeu. Você pode ver que os fariseus, por ser repreendido por Jesus, mandaram matar Jesus, mandaram prender João Batista. Por quê? Porque João Batista repreendeu Herodes. Quando você repreende o tolo, ele fica com ódio de você, ele vai te odiar. A palavra de Deus está dizendo, repreenda o sábio, porque o sábio se fará mais sábio e ele vai te amar. Olha o 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O que Jesus está dizendo é, tem pessoas dispostas, sábias, dispostas a ouvir a palavra. Pregue, porque pregando ele vai receber a instrução, e ele vai se fazer mais sábio do que aquilo que ele já é. Louvado seja Deus. Seja sábio, meu irmão. Eu perguntei para as pessoas na praça hoje, você tem sido sábio ou você tem sido burro? Você tem sido sábio ou você tem sido tolo? Você tem recebido a repreensão? Você tem recebido a palavra de Deus? Mais uma vez, Deus repreende o filho, o servo, a quem ele ama. Para a gente finalizar, Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 17. Provérbios 10, 17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda, que recebe a correção, mas o que abandona a repreensão erra ou vai errar.
Vou ler outra vez. O caminho da vida, aquele que quer ter vida, aquele que quer ser abençoado, né? O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, a repreensão. Mas o que abandona a repreensão vai errar. Ele erra. Essa tradução diz aqui, 10:17, diz assim, quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia ele e os outros do caminho. Além de se desviar, vai fazer a cabeça de muitas pessoas a desviar também da palavra e do caminho do Senhor. Olha só, aquele que encaminha para a vida é aquele que aceita a repreensão, que aceita a exortação, como diz aqui, né? Aquele que aceita ser disciplinado. Oh, meu querido, minha querida, não endureça o teu coração. Não feche os teus olhos, não feche os teus ouvidos, aceite o que Deus tem para falar para você, porque Deus vai acrescentar anos de vida e paz e o que você fizer será abençoado por Deus. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado por você ter ficado até o final aí da live e agora nós vamos fazer a nossa oração. Eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus te selou como instrução. Lembra que eu falei? Deixa para trás o teu erro, aceita ser disciplinado, aceita ser repreendido, aceite. Eu até falei pro povo, tem um ditado perfeito aí que as pessoas falam, né? Aceita porque dói menos. Aquele que não aceita vai errar e o erro vai trazer uma dor muito grande para a sua vida. Que Deus abençoe você, espero que você tenha ouvido, aceitado, que você possa se converter enquanto ainda Deus tem dado tempo e oportunidade para isso. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma noite, meu Deus, na tua presença nós estamos. E eu acabei, meu Deus, de ministrar a tua palavra, acabei de ministrar o teu evangelho. Diz a tua palavra, conhecereis a verdade. Olha só, o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. E a verdade muitas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir. Pelo contrário, a verdade muitas vezes confronta a pessoa. A ponto da pessoa não querer mais ouvir a live, não querer mais vir ao culto. A verdade confronta. Mas a verdade também nos disciplina. A verdade também ela vai libertar. Ah, nosso Deus, eu sei que centenas de pessoas, meu Pai, agora dezenas, mas posteriormente no gravado, centenas de pessoas vão nos acompanhar através desta programação. E onde, meu Deus, esta palavra chegar, onde esta oração chegar, que haja uma conversão, meu Deus, que haja uma mudança, que haja uma transformação. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder ministrar o Evangelho e pelo privilégio desta pessoa, nós agradecemos dela ouvir a palavra do Senhor, aquilo que ela precisava ouvir, Senhor. Meu Deus, visita cada pessoa, assim como o Senhor convenceu depois do culto de hoje aqui na igreja, quando eu terminei a palavra, terminei a oração, aquela irmã se levantou e disse, pastor, eu quero aceitar Jesus. Porque eu apenas ministro, mas quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, de fazer o que é certo, é o teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu lhe clamo agora, assim, meu Pai, que o Senhor alcance com o seu braço de poder, o braço executor de Deus, comece a operar, Espírito Santo, em cada casa, em cada vida, em cada pessoa que abriu o coração, que abriu os ouvidos, os olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer. Opere, meu Deus, na vida, na casa, em cada área da vida desta pessoa, que ela possa ser alcançada agora pelo teu poder. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que na criação, meu Pai, no início de tudo, o teu Espírito pairava sobre a face do abismo. Meu Deus, a tua palavra declara que a terra não tinha forma, ela era vazia, meu Deus, e havia trevas, mas o Senhor disse, haja luz e houve, que haja luz dentro da casa, da
na empresa, no casamento, na família desta pessoa, que haja uma mudança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, através desta palavra, que haja uma mudança em nome do Senhor Jesus Cristo, através desta live, que possa ter, meu Pai, alcançado a vida desta pessoa que abriu o coração para receber a repreensão, a exortação, a disciplina do Senhor. Ah, nosso Deus e nosso Pai, alcança. Para o Senhor operar não tem distância, não tem barreira. Opera aqui em Tangará, opera, meu Deus, em cada lugar, em cada estado, fora do estado do Mato Grosso, em cada cidade, onde esta pessoa está ouvindo, alcance ela agora com o teu poder. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lança por terra todo o impedimento desta pessoa cumprir a tua palavra. Seja repreendido, meu Deus, esse demônio, este mal que tem impedido esta pessoa de se entregar, de ouvir o Senhor verdadeiramente. Eu te repreendo, espírito, vai embora, sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa vida não te pertence. Sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro, ó Pai, apresentando cada vida, cada pessoa. Pai, cure agora. Liberta agora, só o Senhor que pode. Transforme a vida desta pessoa. Tira, meu Deus, o aperto que está no coração desta pessoa, a angústia, o medo, a preocupação. Pai, tira a dor, a doença, a enfermidade, lança por terra e cura. O Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor na cruz do Calvário, e sobre as tuas pisaduras, Deus, nós fomos sarados. Deus amado e Pai querido, não cure somente, meu Deus, o problema físico. Meu Pai, cure também esta doença da alma, esta opressão, esta depressão, essa insônia, essa angústia, este medo. Meu Pai, arranca em nome de Jesus, arranca, eu lhe peço, eu lhe clamo, e que esta pessoa seja livre para a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, porque o que nós pedimos, nós reconhecemos e sabemos. Só o Senhor é que pode fazer o milagre, e nós recebemos o milagre das tuas mãos para a glória do nome do Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Que cada pessoa que está nos acompanhando e cada nome que foi colocado nesta programação, que esta pessoa seja alcançada pelo teu poder e abençoada em nome de Jesus. Pai, conceda a estas pessoas uma noite abençoada de sono e de descanso, um sábado, um dia especial e abençoado, uma semana maravilhosa em nome de Cristo, e domingo que ela procure uma igreja internacional da graça de Deus ou qualquer outra igreja que pregue o evangelho e esteja na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém! E graças a Deus, louvado seja Deus. Está feito o que precisava ser feito, palavra, oração e o poder de Deus te alcançando onde você está. É claro, se você recebeu a repreensão, se você recebeu a instrução, está errado, errou, saiu da igreja, ficou magoado, volta. É o que Deus está falando para você. A palavra veio para você converter, mudar o que você está fazendo e começar a fazer aquilo que é certo. Deus está te dando a oportunidade, porque aquele que não recebe vai acabar errando, e o erro vai trazer um preço muito alto para que você possa pagar. Então, Deus deu a oportunidade. Que Deus abençoe a todos, né? Eu vou falar com 5 pessoas para a gente encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. 5 pessoas que estavam nos acompanhando, e essas 5 representam todas aquelas que entraram após aquelas 10 que a gente havia cumprimentado. Amém? Que Deus abençoe. Mais 5 pessoas para a gente finalizar. Lá da cidade de Campos de Julho. Olha aí. Erinaldo. Erinaldo lá em Campos de Julho. Que Deus abençoe, meu irmão. Lá de Nova Chavantina, Cirlei Maria. Minha amiga, essa foi minha ovelha lá em Nova Chavantina, Cirlei Maria. Que Deus abençoe a senhora e os filhos que também estavam na igreja com a gente, toda a família. Deus abençoe. Saudade de vocês. Lá do estado de São Paulo, Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues, lá de São Paulo. Deus abençoe você, meu amigo. Margarete Oliveira. Margarete Oliveira, que Deus abençoe. Mais um pra gente finalizar. N Oliveira. N Oliveira, que Deus abençoe. Uma pergunta para você. Meinha Crisiane, Meinha Graciele
E a Gisele Aquino esteve aí conosco ou não? Essas não faltam, meu pastor. Tá as três aí? Sim, senhor. Deus abençoe aí as meinhas e também a Gisele Aquino. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Até domingo, se Deus assim nos permitir, Ele vai permitir. Tchau, abençoados!